Eu quero começar esse vídeo hoje mostrando uma cena que foi publicada pelo deputado estadual Renato Freitas. Ele é um deputado pelo estado do Paraná e ele é do PT. E ele filmou essas cenas aqui num voo que ele estava em Foz do Iguaçu. Vamos assistir e depois quero comentar algumas coisas aqui porque tem muita coisa absurda, inacreditável e difícil de engolir nessa história. Vamos assistir aqui. Aí ó, não sei o que tá acontecendo aí ó. Tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando. Parece que eu sou suspeito de alguma coisa, quero saber do que. O senhor é deputado? Sou deputado estadual. Tá. O senhor sabe como funciona o nosso procedimento? Não sei, se você quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passado pela revista. Fui retirado aqui do voo. Porque aleatoriamente fui, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. Aleatória, é o sistema que pede. Ok, sem problema, é o sistema. Sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar os pertences, eu não me incomodo. Tem que fazer a busca O procedimento aleatório é o que disse o pessoal. Você vai dar uma geral em mim? Sim. Sim, é a busca do aleatório. A gente faz uma busca, É uma busca pessoal, é aleatório. Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e na pessoa. Entendeu? Isso é feito o dia inteiro aqui. Por favor, Então tá bom. Então eu vou deixar minha câmera filmando aqui, eu tomando uma... Pode fazer. Fica à vontade. É isso? Ok. Boa viagem. Então, ok. Procedimento padrão de inspeção. Boa viagem. Tá bom. Boa viagem, bom trabalho para vocês. Bando de racistas, ignorantes. Obrigado. Graças a Deus, Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado. Ai, nem dá bola, tudo bem, acontece. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, para ser revistado? Tá tranquilo, tá de boa. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião. É rir pra não chorar. Como vocês puderam ver, o deputado Renato Freitas ele foi chamado num voo em Foz do Iguaçu pela Polícia Federal para uma revista, entre aspas aqui, uma revista aleatória. E daí chamaram ele para fora da aeronave, ele teve sua mochila revistada, fizeram uma geral no deputado também, e como vocês podem perceber, ele é negro, e aí ele ficou bem revoltado e acredita que tenha sido um procedimento racista, né? Bem, eu já voei muito na vida, já andei muito de avião por aí e eu não me recordo de nenhuma circunstância na qual isso tenha acontecido. Eu não sei vocês aí se vocês já viram isso, não sei se vocês são policiais federais, aí tem alguém que me acompanha, seja policial federal e possa explicar melhor como isso opera, mas de fato a cena é toda escabrosa, é toda constrangedora, é humilhante, na verdade é uma situação assim, sabe, inaceitável, incompreensível que um passageiro seja retirado da aeronave para passar por uma revista, por uma geral na porta do avião. Então, não sei se isso é procedimento padrão, não sei se isso é uma coisa que realmente acontece com frequência, mas se acontecer com frequência, ela por si só é bastante, incompreensível e humilhante. É humilhante que um passageiro seja retirado da aeronave para ser revistado. Isso é humilhante. Compreendo a indignação do Renato, compreendo a revolta dele, porque além da questão étnica, racial, que ele como ele menciona ali, que pareceu ser de fato racista, além desse elemento, tem também o constrangimento diante dos demais passageiros. Você percebe que no final ali, os passageiros falam, não, deixa pra lá, isso acontece. E o fato é que não acontece. Eu nunca vi, pelo menos, então realmente é algo a se suspeitar, é algo a se questionar, a se indignar, e de fato isso vale ser divulgado, porque se for procedimento padrão isso aqui, é realmente muito esquisito.
Mas a gente sabe que, por outro lado, né, em outras circunstâncias, os negros brasileiros passam por isso, né? Ou pessoas de certos grupos minoritários que são realmente alvo de, entre aspas, revistas aleatórias, né? Inclusive me recordo uma vez de um vídeo de um jornalista que estava filmando, inclusive, a abatida, e ele na moto, ele é abordado por policiais, retirado da moto, e ele vai transmitindo em tempo real a abordagem, porque ele tinha receio de ser morto pela polícia. Então, assim, é uma questão que a gente observa também nos Estados Unidos, muitos jovens ou adolescentes negros que muitas vezes filmam a abordagem porque sabem que é uma prova, é uma evidência que eles têm de brutalidade ou de racismo contra essas pessoas. Então é óbvio que esse tipo de revista aleatória não é exatamente aleatória, ela não chega a ser aleatória. Há um perfil racial por trás disso. Claro, eu não imaginaria que um loirinho de olho azul estivesse passando por esse constrangimento na frente dos demais passageiros. Não me parece que isso aconteceria, não me parece que isso seria feito do modo como fez. E aí, só para contar experiências individuais aqui, né, pessoais, porque assim, eu sou branco, mas eu sou estrangeiro, e como estrangeiro você às vezes se acostuma, sabe, não deveria, mas se acostuma a sofrer também xenofobia com bastante frequência. Ainda mais quando você é de regiões como a América Latina, ou países africanos, ou países asiáticos, você acaba quase se habituando a ser alvo de olhares ou alvo de revistas, né? Quando eu morava em Nova York, por exemplo, eu morei 4 anos em Nova York, e eu fui para lá alguns anos após o 11 de setembro. E aí o que acontecia com muita frequência, na verdade, eram bancas de policiais dentro do metrô de Nova York, porque havia uma suspeita que o próximo atentado seria no metrô de Nova York, e isso foi acentuado depois de Londres, né, quando você tem explosão no metrô e também no ônibus, e também depois de Madrid, né, que haviam explodido bombas no trem de Madrid. E aí havia essas bancas de policiais dentro do metrô de Nova York, e eles faziam também, entre aspas, aqui, essas revistas aleatórias. E eu sempre era parado. Tinha barba também na época, e aí, quando no verão, né, ficava bem bronzeado, e possivelmente me confundiam com árabes, e eu sempre era parado para essas revistas aleatórias lá de terrorismo, né? Então eles pegavam minha mochila, verificavam se não tinha bomba na mochila, passavam lá um tipo de, sei lá, algum tipo de reagente químico para ver se não tinha algum elemento químico, não tinha algum elemento de bomba no meu corpo. Então, assim, era algo bem constrangedor também e era muito frequente. Sem brincadeira, eu passei por umas 6, 7 revistas dessa no período de alguns meses. E, de fato, era constrangedor, embora eu compreendesse, né, a preocupação em relação ao terrorismo. Era uma coisa que estava muito fresca na cabeça das pessoas na época, ainda com a Al-Qaeda, com o Bin Laden. Então, assim, embora eu compreendesse a preocupação, mas é claro que esse perfil racial ele existia e buscava pessoas que pareceriam, sabe, árabes ou muçulmanos, ou que teriam algum traço que não seria do branco, loiro, caucasiano, que, sabe, seria o perfil quase típico dos Estados Unidos. Então, eles faziam isso. E eu passei por isso muitas vezes e era sempre constrangedor. Inclusive, recentemente, né, num voo aqui na Europa, saindo aqui da Espanha, se não me engano, eu fui parado também para uma revista aleatória no aeroporto. Então, assim, minha cara talvez aqui na Europa não seja das mais amigáveis, né? Mas, claro que nesse caso em particular aqui do Renato, a coisa é muito mais complicada, é muito pior, é muito mais constrangedora, porque como ele suspeita ali, tem indícios de que foi racismo, né? E aí eles vão lá e imaginam que possa ser algum criminoso, não sei, aquelas coisas que a polícia faz por todo o Brasil e de maneira preconceituosa, né? Porque aqui você parte de preconceitos, de certos perfis que são estabelecidos para tentar avaliar se alguém é um criminoso ou não. E aí o que o Renato comenta, né, no final ali é que as drogas, né, sei lá, os criminosos estão em outro voo. E aqui ele se refere ao voo da FAB com a comitiva do Bolsonaro e que estava levando quilos e quilos de cocaína. Então, assim, na verdade, muitas vezes a polícia está procurando aí um tipo de perfil e quem está roubando de fato, quem realmente é o criminoso, sabe, que faz muito dinheiro, não é exatamente o perfil que eles estão procurando. Daí eles têm que correr atrás dos granfinos, né? Tem que correr atrás da galera com grana, tem que correr atrás dos poderosos, inclusive de grandes políticos, de altos escalões da polícia militar, por exemplo, de figurões, sabe, da política ou das instituições que realmente detêm o poder e que estão por trás de muitos esquemas criminosos de valores altíssimos. Esses não passam por revista aleatória nos aviões. Esses não passam por revistas aleatórias dentro de um jatinho particular que eles contratam para contrabando. Esses não passam por essas revistas. Quem passa por essa revista é um cidadão, nesse caso um deputado estadual, e vai trazer visibilidade para a situação e para o constrangimento, mas nesse caso pega um sujeito, um cidadão, para fazer esse tipo de revista constrangedora. Então, é realmente uma situação muito complicada e, com toda razão, o Renato ficou indignado, expôs isso publicamente, e essa situação merece repúdio nosso ao constatar a gravidade dela. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, se vocês já tinham visto esse vídeo anteriormente, se vocês acham que existe isso de revista aleatória.
Realmente, vocês realmente acham que a polícia pega um nome na listagem? Uma listagem de nomes sem ver cara, sem ver cor, sem ver roupa, sem ver nada. Ah, vamos pegar esse sujeito aqui, Renato. Vamos pegar o Renato aqui e vamos fazer uma revista. Não, não é assim. Claro que não é assim. Ou acho muito difícil que seja assim. Mas como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E está na pré-venda agora o meu livro infantil Olga Descobre Democracia. É uma obra escrita em parceria com Carolina Arcari e com ilustrações do Thiago Egg e visa ajudar a criança a compreender conceitos de política, nesse caso, democracia. Então vá lá, confira, está na pré-venda, começará a ser entregue para você na sua casa a partir do final de maio e também estaremos no Brasil para autografar esses livros, tanto em Curitiba quanto em São Paulo, mas eu volto em breve para dar as datas para vocês e o local. Então, confira, forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais.